Olá pessoal, hoje vou partilhar convosco uma coisa que ensino aos meus clientes quando começo a trabalhar com eles. Que está relacionado com o facto de nós fazermos muitas decisões ou tomarmos muitas decisões pelo nosso lado emocional e não pelo nosso lado lógico. Nós temos por tendência a achar que somos muito lógicos, depois vamos a ver e muitas das decisões que tomamos diariamente são meramente emocionais. Isto porque nós temos tendência a procurar prazer, evitar dor e depois, apesar de toda a lógica que nós colocamos às vezes por trás de certas coisas, simplesmente colocamos isso de lado. Por exemplo, algumas pessoas não vão treinar para um ginásio, não se inscrevem no ginásio, porque mais do que quererem perder peso, têm medo da forma como se sentem se entrarem num ginásio. Tipo, não sabem utilizar as máquinas, então vão se sentir estúpidas, ou vão-se começar a comparar outras pessoas que estão numa melhor posição do que elas, ou que são 20 kg mais magras, e tudo isso traz certas emoções. As pessoas estão a meter completamente de lado o facto de eu quero ficar mais saudável, eu preciso de fazer isto, e estão simplesmente a ser guiadas por essas emoções. Mas, calminha aí, porque eu tenho algumas coisas importantes para explicar neste vídeo. E uma delas é que, por exemplo, como eu te estava a dizer, eu explico aos meus clientes, quando nós começamos a trabalhar, eu explico-lhes que durante o nosso coaching, durante a minha mentoria para eles sobre fitness, saúde e mesmo até muito psicologia, é que as coisas não vão correr sempre de acordo com como eles querem. Vão haver sempre, ou tem por tendência a acontecer pelo menos um entrave, assim, de maior impacto durante o nosso coaching. Isto porque eu treino-os pelo menos por 6 meses, por vezes 9, 12, tudo depende da posição onde eles estão a começar e as mudanças que são necessárias fazer. Mas eu explico-lhes que alguma coisa vai acontecer e que eles têm que estar cientes que nessa altura eles vão querer tomar decisões muito mais com o cérebro emocional do que com o cérebro lógico. Então eu quero tentar evitar isso ao máximo e durante o meu coaching eu dou-lhes ferramentas para eles incorporarem para torná-los simplesmente pessoas mais lógicas. Eu ensino-os sobre nutrição, sobre treino, sobre psicologia, sobre lei humana, natureza. É um dos livros que, por exemplo, agora estou a ler. E faço-vos perceber que é normal nós falharmos. Ninguém consegue atingir algo à primeira. É muito difícil que não hajam sempre entraves. Só se o objetivo for meramente pequeno, fácil. Se for um objetivo grande, tu vais falhar. É muito provável que não consigas à primeira. Nós temos que estar cientes disso e então preparar-nos para esses eventos. E quando esses eventos acontecer, nós temos que, então, com o nosso cérebro lógico, a percebermos. É esta a fase em que eu estou prestes a desistir, em que eu me estou a deixar levar pelas minhas emoções, em que eu sei que não devia estar a comer isto, ou que eu não devia estar a procrastinar, ir ao ginásio. É esta a fase em que eu tenho que ser mais lógico e obrigar-me a puxar por mim, para ser consistente, para ir ao ginásio, para comer melhor. Muito provavelmente sim, essa vai ser uma fase na qual eles têm que ter essa consciência e puxar por eles. Felizmente, se eles tiverem coaching, da minha parte, eu estou ali, às vezes deixo-os quase que abandonarem a coisa e depois eu pego neles novamente e então eles apercebem-se o que é que se passou e ok, vamos voltar e continuam, mas há outros que simplesmente deixam. Eu não tenho uma success rate, uma taxa de sucesso de 100% com os meus clientes. É muito elevada porque para terem coaching comigo tem que haver um compromisso da parte deles. Não é extremamente barato, logo não é super fácil qualquer um começar e depois parar. E 2, porque eu faço-os compreender que isto não é tão fácil como eles pensam. É simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, toda a gente tinha um corpo excelente o ano todo e tudo mais. Mas é isso que eu os quero ajudar, e é isso que eu te quero ajudar neste vídeo também. Fazer-te perceber que tu não vais conseguir à primeira, muito provavelmente, mas se tu continuares a persistir, tentares usar ao máximo o teu cérebro lógico, a tua taxa de sucesso vai aumentar imenso. Antes disso, vou partilhar contigo algo que eu explico também aos meus clientes quando começamos a treinar, que é uma teoria que se chama cérebro triune, em português, se não me engano. Basicamente, é isto aqui, acho que vais conseguir ver, no qual nós temos 3 cérebros. Ou seja, o nosso cérebro é como se fosse dividido em 3 cérebros. Aqui fala no cérebro reptiliano, que aqui se chama lizard brain. Tens o cérebro emocional, que aqui se chama o cérebro mamiliano. E depois tens o cérebro humano, que aqui é chamado assim, mas tu podes chamar de cérebro lógico. Então pensa assim, tens 3 cérebros. O cérebro reptiliano é o cérebro que assegura tudo o que tem a ver com sobrevivência. Regulação de temperatura do teu corpo, regulação de hormonas para te fazer ter fome, procurar comida, coisas que assegurem a tua sobrevivência. Depois tens o teu cérebro mamiliano, que foi desenvolvendo mais tarde e que está relacionado com tudo o que tem a ver com as emoções. Procurar prazer, evitar dor.
E por último, então, tens o teu cérebro lógico, que está relacionado com o pensamento abstrato, com o raciocínio lógico, essas coisas todas. Como eu disse, temos por tendência a achar que somos muito lógicos, mas infelizmente não. A partir do momento que temos que fazer uma decisão que, imagina, nós estamos a utilizar o raciocínio lógico, mas depois temos que procurar entre prazer e dor, evitar a dor ou procurar o prazer, muitas das vezes a maioria das pessoas procura o prazer, quer elas saibam, quer elas não. E, na verdade, a maioria das pessoas não está consciente disso, porque se estivesse, então ia para uma decisão mais lógica, apesar de, a curto prazo, representar maior dor. Por exemplo, isso envolve ser consistente com o ginásio, não ir ao ginásio apenas quando te apetece, mas quando tem que ser. Ou comer coisas que sabes que te vão ser benéficas na hora e evitar, se calhar, comer mais. Ou, se tiver a ver com dinheiro, tipo, meter todos os meses de lado dinheiro, em vez de o gastar e ir vivendo o dia a dia. Há coisas que nós temos que planear mais a longo prazo. Então, porque é que eu partilhei isto contigo? Como eu te disse, eu ensino isto aos meus clientes e simplesmente faço perceber que a maioria das vezes que eles se encontram, por exemplo, a ir ao frigorífico, comer algo porque se sentem infelizes com alguma coisa, aquilo é uma decisão meramente emocional, não é uma decisão lógica. Todos nós somos humanos e todos nós fazemos e tomamos essas decisões emocionais, ou estúpidas, por vezes. Nem todas as decisões emocionais são estúpidas, antes de mais. O que eu quero dizer é que elas custam-nos imenso. Essas decisões têm por tendência a fazer com que nós paremos de perseguir os nossos objetivos. E para resumir o vídeo, para acabar de uma vez por todas, se tu estás a passar uma fase a qual algum membro da tua família morreu, acabaste com o teu namorado, separaste da tua mulher ou estás a passar alguma crise de qualquer género, se tu paraste de ir ao ginásio, lembra-te que é nestas fases que tu tens que manter a consistência. É nestas fases que tens que puxar por ti e ir ao ginásio, fazer exercício, comer bem, porque quando tudo está a correr bem, quando as coisas estão bem, é super fácil fazer as coisas, é super fácil ir ao ginásio, treinar, comer bem, quando nos sentimos fantásticos, mas quando te sentes mal, não é muito mais difícil? Não é aí que tu procuras comer coisas para te sentir melhor? Como eu te disse, eu também sou humano, mas temos que nos esforçar para manter essa disciplina, essa consistência. E por nós sermos criaturas de hábitos, quanto mais tu te esforçares para manter esses bons hábitos, mais fácil depois eles acabam por se tornar. Maior a capacidade é depois de tu fazeres algo mesmo quando não te apetece, porque é automático. Não, a longo prazo eu sei que isto é mais importante para mim e tu falo. Mas se tu estás sempre a cair nessa tendência de procurar prazer e evitar dor, assim não vai ser fácil, tu não vais conseguir dessa forma. Se estás a passar por uma fase difícil, faz o que tens a fazer. Não te deixes apenas levar por essas emoções, porque tudo isso vai passar, mas tu te deixas levar por essas emoções, simplesmente vais te tornar mais disso e o problema só vai crescer, crescer, crescer e mais tarde vais ficar a pensar, pá, não sirvo para nada, isto corre-me mal, ou eu tenho tudo e parece que não consigo. E mais uma vez começas a atribuir razões emocionais para um problema e não estás a ser lógico como deverias. Isto é tudo o que eu tenho para este vídeo. Se tiveres algum comentário a fazer, deixa aqui em baixo. Força! Não te deixes levar meramente pelas tuas emoções. Fica bem.